Nessa videoaula iremos falar um pouco sobre bioinseticidas. Já temos construído uma base importante de conhecimento sobre microbiologia. Iniciamos o curso discutindo o desenvolvimento histórico da microbiologia e como isso foi importante para a gente compreender como os micro-organismos interagem com o ser humano e com o meio ambiente. Então, isso acaba ampliando a compreensão da vida microscópica. Abordamos também a importância da teoria da evolução natural como fundamento para compreender a diversidade microbiana. Depois a gente estudou as biomoléculas, o metabolismo, enzimologia e a cinética enzimática e os fatores de crescimento de micro-organismos, entendendo como nutrientes, condições ambientais e características fisiológicas podem afetar o perfil de velocidade de crescimento dos micro-organismos, possibilitando estratégias de controle, tanto do ponto de vista dos micro-organismos que são deletérios, que causam doenças e que causam problemas para o ser humano, como organismos que podem ser úteis para o ser humano em processos industriais. Também vimos que a microbiologia tem papel central na agricultura. Micro-organismos podem participar da ciclagem de nutrientes, da fixação biológica de nitrogênio, da promoção de crescimento vegetal e da proteção das plantas contra agentes prejudiciais. Nessas aplicações, uma das mais importantes é o uso de bioinseticidas. Os bioinseticidas são os produtos de origem biológica que são utilizados para controlar insetos praga. Eles podem ser formulados a partir de micro-organismos vivos, esporos, fungos, vírus ou toxinas produzidas por esses organismos. Entre os exemplos mais conhecidos e mais difundidos estão as formulações como o Bacillus thuringiensis, conhecido também como BT, e fungos como o Boviera baciana e o Metarrhizium ancilospile, além de alguns vírus entomopatogênicos como os baculovírus. O desenvolvimento da microbiologia se deu pela necessidade de compreender, combater e curar doenças infecciosas. As doenças infecciosas são aquelas que são provocadas por micro-organismos patogênicos, vírus ou algumas biomoléculas, como por exemplo os prions, que são pedaços de proteínas que se replicam quando em contato com algumas outras proteínas, principalmente do sistema nervoso. E essas doenças, elas não ocorrem somente em seres humanos. Todos os organismos vivos são suscetíveis a esse tipo de doença, né? As doenças infecciosas. E dentre os mecanismos de infecção, alguns organismos patogênicos são capazes de causar doenças por um mecanismo de produção e liberação de toxinas. O tétano e o botulismo são exemplos clássicos dessas doenças, no ser humano, no caso. A toxina tetânica, ela provoca espasmos musculares intensos, enquanto a toxina botulínica interfere na transmissão neuromuscular e pode causar paralisia, inclusive do sistema respiratório, o que faz essas doenças serem muito graves. Né? Aqui a gente vê, então, que nós temos o tétano e o botulismo como esses exemplos, e só para salientar, né, a toxina botulínica, ela é cerca de 1 milhão de vezes mais tóxica do que a dioxina. Ela apresenta aí um valor de LD50 baixíssimo. O que é esse valor de LD50? LD, do inglês, é Lethal Dosage. Esse 50 significa que qual que é a dose letal de um determinado tóxico para 50% de uma determinada população de cobaias, né? Que pode ser coelho, pode ser rato, dependendo do tipo de experimento que foi realizado. E ela é sempre expressa nessa unidade, né? Miligrama por quilo ou grama por quilo. Ou seja, quanto menor for a LD50, mais tóxico é o veneno. O veneno é esse tóxico. O LD50 é um parâmetro que permite, então, comparar essa toxicidade. A potência da toxina é relacionada diretamente ao baixo valor desse LD. Então, o que é interessante aqui? Né? Moléculas que são produzidas por micro-organismos podem ter efeitos biológicos muito intensos, mesmo em concentrações muito baixas. Né? No caso dos bioinseticidas, o objetivo é direcionar esse efeito contra insetos pragas com seletividade e controle tecnológico. Mas para falar dos bioinseticidas, antes a gente vai falar dos pesticidas de uma maneira geral. Os pesticidas são produtos usados para controlar organismos indesejáveis em ambientes agrícolas, florestais, urbanos ou então sanitários. A classificação depende do alvo. Inseticidas controlam insetos
e outros artrópodes. Fungicidas controlam fungos, herbicidas plantas daninhos, rodenticidas roedores, como por exemplo o rato, acaricidas os ácaros, e esta distinção ela é operacional, mas não explica a origem do produto. Quanto à origem, a gente pode separar como pesticida químico e os biopesticidas. Os primeiros são moléculas químicas aplicadas diretamente. Os segundos utilizam micro-organismos ou substâncias derivadas de micro-organismos, né, como metabólicos, para ter esse efeito pesticida. O ponto a se considerar no controle de pragas é que a gente tem que ter substâncias com grande eficácia, seletividade, resistência e com baixo impacto ambiental. E também a seletividade é uma coisa muito importante, né? A maior parte dos pesticidas são muito pouco seletivos. Então, por exemplo, vou tomar como exemplo o próprio glifosato, que é um herbicida muito conhecido. Ele tem efeitos em todos os organismos. Isso faz sentido do ponto de vista biológico, uma vez que todos os organismos compartilham entre si uma parte do metabolismo. E a grande maioria dessas toxinas e desses pesticidas, eles agem em alguma fase, em alguma forma do metabolismo dos seres vivos. Então basta que um pesticida atue numa fase do metabolismo que existem mais de um tipo de organismo e ele acaba perdendo seletividade, podendo ser sim muito potente, mas acabando sendo potente para seres que nós não desejamos. Por falar nesses mecanismos de pesticidas químicos, né, eles basicamente atuam interferindo em funções celulares essenciais do organismo-alvo. Então eles podem inibir enzimas, desorganizar membrana, bloquear síntese de biomoléculas ou interromper a fotossíntese. Né? O efeito final é queda de metabolismo, perda de função celular e interrupção do crescimento. Em última instância, a morte do organismo. Esses mecanismos explicam a eficiência de muitos pesticidas, mas também ajudam a entender como é arriscado nós utilizarmos. Quando o alvo molecular existe em organismos não alvo, pode ocorrer efeitos ambientais ou toxicológicos fora do ambiente e fora do organismo que a gente está querendo controlar. Né? Então, essa comparação prepara a passagem para os bioinseticidas, porque o controle tende a depender de interações biológicas muito mais específicas. O bioinseticida ele acaba atuando com uma seletividade muito maior. Nós vamos ver no exemplo que nós vamos dar nessa aula, que é o Bacilo thuringiensis, e vamos falar da seletividade do Bacilo thuringiensis também. De uma maneira geral, os bioinseticidas, né, são entomopatógenos, que são micro-organismos patogênicos para insetos, ou então derivados de toxinas desses micro-organismos que afetam os insetos. Então, os bioinseticidas eles utilizam esses micro-organismos, estruturas microbianas ou toxinas para controlar os insetos. O termo entomopatogênico designa micro-organismos capazes de causar doença em insetos, né, que pode afetar a alimentação, desenvolvimento, reprodução, de uma maneira geral, a sobrevivência daquele inseto-alvo. Entre os exemplos, por exemplo, nós temos o Bacilo thuringiensis israelensis, o Lisinobacillus esféricos, o Panibacillus popili. Esses agentes eles podem atuar como organismos vivos ou pelas toxinas que são produzidas durante o ciclo de vida desses micro-organismos. A especificidade costuma ser bem maior do que muitos inseticidas químicos, mas não significa que exista ausência de risco ou eficácia universal. A ação depende da linhagem, depende do inseto-alvo, do ambiente e da forma de aplicação. E também não são os únicos bioinseticidas conhecidos. Existem várias outras formas de bioinseticidas conhecidos, como por exemplo a Bovieria baciana, que faz uma contaminação fúngica de um vetor de certas doenças virais que atacam as plantas, né, de algumas fitopatologias. Né? Então a gente vai utilizar aqui o Bacilo thuringiensis como principal exemplo de um processo biotecnológico para a gente tanto produzir o agente etiológico que causa doença no inseto, como também a gente entender como é que funciona o ciclo de vida dessas bactérias.
Também vale ressaltar nessa comparação entre inseticidas e bioinseticidas que eles não devem ser tratados como se fossem antagonistas ou opostos absolutos. Inseticidas químicos eles costumam ter um custo menor, maior estabilidade, ação mais rápida, produção em larga escala, mas por outro lado podem gerar resíduos, afetar organismos que não são alvos e selecionar resistência. Os bioinseticidas tendem a ser mais seletivos e compatíveis com o manejo integrado de pragas. Eles têm menor persistência de resíduos, mas eles têm várias limitações. Por exemplo, o custo é muito mais alto, eles são pouco estáveis na aplicação, possuem uma ação mais lenta e dependem muito de condições ambientais como umidade, radiação, temperatura e comportamento alimentar da praga. A resistência também pode ocorrer, mas em menor grau. Mas o uso racional depende de integração, rotação e monitoramento. De uma maneira geral, os bioinseticidas têm muitas vantagens que os inseticidas não têm. E por outro lado, os inseticidas têm muitas desvantagens e que são cobertas pelos bioinseticidas. Então, acaba um complementando a ação do outro. Talvez com o uso de bioinseticidas, um determinado manejo de algum tipo de praga acabe ficando um pouco menos impactante, utilizando ambas as alternativas de controle daquela determinada praga, dependendo do contexto. Aqui a gente tem um exemplo do efeito de alguns bioinseticidas, né? Aqui nós temos esse Aconogetes punctiferalis, que é uma traça que ataca principalmente o pêssego. Aqui nós temos a forma saudável dessa traça. Aqui nós temos ela como ela fica infectada por Bacillus thuringiensis e infectada por Bovieria baciana. Então, nós estamos comparando uma larva saudável com larvas afetadas por dois diferentes tipos de bioinseticidas baseados em entomopatógenos. A infecção por Bacillus thuringiensis, ela está associada à ingestão de cristal proteico, que é ativado que são ativados como toxinas no intestino, o que gera uma lesão do epitélio intestinal, levando à interrupção da alimentação daquela lagarta e, consequentemente, à morte. A Bovieria baciana usa um mecanismo diferente, né? Um fungo entomopatogênico que infecta a superfície corporal e penetra a cutícula, coloniza o inseto e produz o crescimento fúngico externo. O slide mostra que diferentes bioinseticidas podem causar mortalidade por mecanismos distintos, o que influencia a formulação, tempo de ação, aplicação e especificidade. O Bacillus thuringiensis, que é o nosso grande tema dessa aula, é uma bactéria gram-positiva aeróbia e formadora de endósporos. No processo de formação de endósporos é que ocorre a produção da toxina. A importância agrícola decorre da produção desses cristais proteicos que contêm toxinas, principalmente duas toxinas que é a CRY e a CIT, que tem ação seletiva contra determinados insetos. O BT ele foi associado a doenças em larvas do bicho da seda e depois disso descrito a partir de insetos mortos na região da Turíngia, na Alemanha. Por isso que tem o nome Bacillus thuringiensis. O seu uso como inseticida biológico começou a se consolidar nas primeiras décadas do século XX, ou seja, essa biotecnologia ela não é recente. Com o produto Sporrain, que foi lançado em 1938 na França. Ou seja, essa tecnologia, a gente está até trazendo o Bacillus thuringiensis como um grande exemplo de biotecnologia aliada ao controle de pragas, né? Aliada à engenharia agrícola, até mesmo pela grande carga de conhecimento que o Bacillus thuringiensis traz, né? E inclusive isso daí já foi até tema de vários desdobramentos de pesquisas, como a gente vai ver para frente, né? O Bacillus thuringiensis ele é estudado, né, até hoje como uma alternativa viável para controle de insetos, né? Então ele é uma grande alternativa para a agricultura e para redução, inclusive, da utilização de inseticidas químicos. O mecanismo de ação
do BT começa quando a larva ingere os esporos juntamente com os cristais presentes no tecido vegetal. Ou então na formulação aplicada. No intestino médio da lagarta, que geralmente tem uma condição alcalina, esses cristais eles se dissolvem e acabam liberando as chamadas protoxinas. Essas enzimas digestivas do inseto ativam essas moléculas, cortando um pedacinho lá da estrutura terciária da molécula e converte essas protoxinas em toxinas funcionais. Essas toxinas se ligam a receptores específicos do epitélio intestinal e provocam essas lesões. Essas lesões formam como se fossem poros na membrana intestinal. E aí o que acontece é o desequilíbrio osmótico, a lagarta não consegue mais se alimentar e ela acaba evoluindo para uma morte progressiva. A seletividade, então, do BT depende da ingestão, do pH intestinal, das proteáseas, das enzimas que vão fazer a clivagem dessa proteína, dessa protoxina, que é essa proteína mais complexa que não está ativada, e dos receptores presentes no inseto-alvo. Essa parte é bem importante. Ou seja, olha o que traz a especificidade. Se o inseto tem pH alcalino e ingere a proteína, ele ainda assim precisaria ter receptores específicos para a toxina no intestino para que ela tivesse efeito. Então, com isso, acaba restringindo muito o tipo de inseto que acaba sendo afetado pela ação dessas toxinas, no caso da toxina do BT. Uma das coisas que é interessante, né, a gente relembrar o que é esse endósporo. Né? Endósporo é uma estratégia de resistência que muitos micro-organismos têm, não é um mecanismo de reprodução. Em algumas condições desfavoráveis, né, principalmente nutricionalmente e ambientalmente, algumas células vegetativas elas reorganizam o DNA e sofrem divisão assimétrica, formando um pré-esporo dentro dessa célula. Em seguida, esse pré-esporo evolui para um pró-esporo, então você tem um septo que se forma, tem a formação de um pró-esporo, tem essa formação do cristal, e você começa a separar o material genético de dentro da célula do restante da célula. Uma vez que esse pré-esporo se desprende da parede celular da célula-mãe, ele forma o que nós chamamos de fora-esporo, que é envolvido e vai recebendo camadas protetoras, principalmente de compostos de cálcio. Forma um córtex e uma capa, que protegem esse DNA e aumenta a resistência a calor, dessecação, radiação e agentes químicos. Depois dessa maturação, né, então ele vai perdendo água, né, esse córtex vai perdendo água e vai acrescentando cálcio. Isso forma uma estrutura muito dura e muito resistente. E o DNA da célula acaba ficando encapsulado dentro desse esporo. Depois da maturação desse esporo, a célula-mãe ela se rompe e libera esse endósporo. Quando as condições ambientais melhoram, esse esporo ele germina e retoma o crescimento vegetativo normal daquela célula, daquele micro-organismo. No BT é importantíssimo o processo de esporulação porque ele coincide com a formação dos cristais inseticidas. Na verdade, está ligado diretamente ao ciclo de vida da própria bactéria. Então, o BT ele infecta a larva com o esporo e com a toxina. A toxina provoca a morte desse organismo e provê para o esporo condições ambientais adequadas para a germinação. Isso faz com que os micro-organismos germinem dentro da lagarta e acabem utilizando a própria lagarta como uma forma de se desenvolverem, de ter crescimento populacional. Então é bem interessante essa estratégia de sobrevivência que esses micro-organismos eles possuem. Os cristais proteicos eles correspondem então ao principal ativo bioinseticida produzido pelo BT. Em condições favoráveis, tanto nutricionais como ambientais, as células vegetativas elas predominam. No entanto, quando há essa limitação de nutrientes ou então há estresse abiogênico, a bactéria acaba iniciando esse ciclo de esporulação e simultaneamente produz endósporos e cristais.
No final do processo, a célula-mãe se rompe e libera essas estruturas, como a gente já viu. No caso do Bacillus thuringiensis israelensis, os cristais são especialmente importantes no controle de larva de mosquito. Após a ingestão, eles são solubilizados no intestino, ativados pelas proteases, e passam a lesar o próprio organismo. O que é interessante a gente ver aqui é como é diferente até pela microfotografia as características do micro-organismo. Então, quando ele está em crescimento vegetativo, as condições ótimas, é possível ver aqui os micro-organismos na forma de bacilos, né, perfeitamente orientados, sem nenhum tipo de estrutura. Embora a gente possa ver aqui alguns pontinhos que provavelmente são cristais, são esses pontinhos um pouco mais esbranquiçados, aqui a gente vê claramente que a maior parte dos bacilos aqui estão tendo crescimento vegetativo. Na segunda etapa, a gente pode ver aqui a predominância de endósporos, né? Quando você gera um estresse abiótico. Aqui a gente pode ver dentro, a célula já está bem deformada, e a gente pode ver aqui claramente, né, a formação tanto do endósporo como do cristal. Né? A gente pode ver aqui do lado, no momento de liberação do endósporos, que o esporo ele tem essa característica bem esbranquiçada, e o cristal tem essa forma geométrica, né, rômbica que tem que nós estamos vendo aqui, né, que dá para ver aqui na quarta figura mais claramente, né, que são realmente cristais de proteínas sendo formados, né. Essas fotografias foram tiradas por microfotografias de varredura eletrônica, então a gente consegue ver direitinho como é que é o formato tanto do endósporo como do cristal, e que são facilmente diferenciáveis por meio de fotografia. O BT ele pode produzir diferentes toxinas, né? Depende não só do meio ambiente, depende como esse micro-organismo está crescendo, com que tipo de nutriente ele está crescendo. Depende da cepa, depende da espécie do bacillus, né? Porque existem vários outros tipos de micro-organismos similares que fazem um processo muito parecido. Então depende de muitos fatores a produção dessas toxinas. Mas o destaque são as delta-endotoxinas e as beta-exotoxinas. Né? As delta-endotoxinas são associadas aos cristais, que são formados durante esse processo de esporulação, e que são o principal mecanismo de ação. Né? E, no entanto, elas exigem que haja ingestão desses cristais. Né? As betas-hexatoxinas, elas têm uma toxicidade mais ampla, e por isso elas exigem maior cautela do ponto de vista toxicológico. E os valores, né, que a gente está vendo aqui de LD50 mostram que a potência depende tanto do tipo de toxina e do inseto que você está testando, mais uma vez reforçando o fato dessas toxinas serem extremamente seletivas. Então, a eficácia e segurança depende muito da linhagem e do perfil toxicogênico que você quer produzir. Então, é por isso que é muito comum as indústrias que produzem esse tipo de produto, elas fazerem produtos que sejam desenhados sob medida, sob demanda do produtor. Então o produtor está com uma praga específica e tem condições ambientais específicas. Quase que tem que se fazer um processo de pesquisa novamente para produzir o Bacillus thuringiensis que vai atacar aquela peste de uma maneira mais seletiva e mais eficiente possível. Falando um pouquinho das proteínas CRY, né? A gente tem essa diversidade enorme de proteínas CRY por causa da própria diversidade biológica. Lembrem-se, né? A diversidade biológica leva a uma diversidade metabólica. E uma diversidade metabólica faz com que você tenha, às vezes, a mesma proteína com a mesma função
com estruturas com algumas diferenças. E isso faz toda a diferença no final das contas, né, quando a gente entende lá o próprio processo evolutivo daquele micro-organismo. Então elas têm uma especificidade variável contra diferentes tipos de insetos. Né? Os lepidópteros, né, que são lagartas de mariposas, de borboletas, os coleópteros, que são os besouros, e os dípteros, que são como moscas, mosquitos, são afetados todos pela proteína CRY. A ação dessa proteína CRY não depende apenas da presença da proteína. Então o inseto precisa ingerir e precisa ter todo aquele passo. Precisa ser ingerido, precisa ser solubilizado, precisa ser ativado e precisa ter o receptor. Então, uma toxina que de repente é eficiente contra a lagarta pode não funcionar muito bem contra besouro ou larva de mosquito. A escolha da linhagem, da formulação ou do gene do BT deve ser feita em função da praga-alvo. Então aqui a gente pode ver claramente, né, que as proteínas CRY que atacam as lepidópteras têm uma classe específica. Os coleópteros também. E nem sempre elas são coincidentes. Então, aqui mostra a especificidade de cada tipo de proteína CRY para cada um dos insetos alvos. Aqui a gente tem uma estrutura, a protoxina, a estrutura da protoxina demonstrada, e em condições ambientais a clivagem dessa hélice verde aqui do corpo da proteína, que vai sofrer um consequente rearranjo. E aí você tem a toxina ativada. Essa daqui é um tipo de toxina CRY de fato que a gente tem, e ela tem realmente essas características aqui demonstradas. Né? Uma parte que a gente faz nessa aula que é bem bacana é o milho BT, né? O famoso milho transgênico. Qual foi onde se relaciona com o Bacillus thuringiensis, né? A gente sabe que o Bacillus thuringiensis ele é interessante por causa desse gene CRY que vai codificar essa proteína, né, essa toxina. Então, o que foi feito? Né? O milho BT ele é produzido pela transferência do gene CRY de um Bacillus thuringiensis para uma célula vegetal. Então, primeiramente, o gene foi identificado e isolado. Em seguida, construiu um cassete de expressão contendo um promotor, o gene CRY, e um terminador. Esse promotor, gene CRY e terminador se encaixaria perfeitamente dentro do código genético da planta. O promotor ele controla onde e com que intensidade o gene será transcrito. O terminador sinaliza o fim da transcrição. Esse cassete ele é inserido em um vetor, né? O vetor aqui no caso é um plasmídio. Então você coloca esse gene, esse cassete, dentro de um plasmídio que vai ser multiplicado em bactérias, né? Relembrando, né, plasmídio é um genoma que tem dentro da bactéria, que é responsável por várias coisas, principalmente virulência, resistência a antibiótico, uma espécie de gene de batalha de maneira geral. Então, esse plasmídio incorporado na bactéria, o que é interessante é que por que faz isso no plasmídio? Né? O plasmídio é muito menos suscetível a correções de problemas de replicação de DNA. Então ele é multiplicado nas bactérias e transferido para essas células do milho por meio de... Ou você utiliza uma agrobacterium ou uma técnica de biobalística. Então você vai lá, você pega o DNA da bactéria e consegue inserir dentro do milho. Então as células transformadas são selecionadas e regeneradas em plantas. O resultado no final é uma planta que acaba produzindo o próprio cristal dentro do metabolismo dela. Então você não depende mais do Bacillus thuringiensis, não depende mais da aplicação do bioinseticida. Isso já vem do próprio metabolismo da planta geneticamente modificada. Sem dúvida, isso daí foi e continua sendo um tema bem controverso dentro da segurança desse milho transgênico. A produção de bioinseticidas pode ocorrer em meio artificial ou em meio natural. Em meio artificial, utilizam-se normalmente técnicas de fermentação para cultivar a linhagem,
em condições controladas de pH, temperatura, aeração, agitação e nutrientes. Ou seja, você vai querer simular num processo industrial as condições perfeitas para que haja o maior crescimento daquele organismo e a maior produção do princípio ativo daquele bioinseticida. No caso do BT, o processo deve favorecer o crescimento, esporulação e produção de cristais, consequentemente. Em meio natural, o próprio hospedeiro vivo pode multiplicar o agente, como ocorre em alguns vírus entomopatogênicos. Isso exige a criação controlada de insetos e de dieta artificial. A manutenção da linhagem é importante. Por exemplo, você faz repicagens sucessivas ou alterações ambientais, ou tem algum tipo de manejo inadequado dessa cultura, acabam reduzindo a viabilidade, a produtividade ou a virulência dessas cepas. Então é muito importante que se tenha isso em mente na hora de se desenhar um processo biotecnológico para produção em larga escala desse tipo de bioinsumo. Né? Normalmente se divide esses micro-organismos em três grandes grupos, né? Que são agrupados pela persistência e necessidade de reaplicação. Né? Alguns permanentes, como o Panibacillus popili, eles podem se manter por mais tempo no meio ambiente ou na população do inseto, e o que faz exigir poucas reaplicações. Existem aqueles de ação pontual, como o próprio Bacillus thuringiensis, que costumam demandar aplicações planejadas, porque a eficácia desse produto depende da ingestão do inseto e pode ser reduzida por radiação, chuva ou degradação ambiental, que normalmente a gente consegue ver num ambiente agrícola. Existem aqueles versáteis, que, por exemplo, Lisinibacillus esféricos, que dependem fortemente da combinação entre a linhagem e a praga. Então acaba sendo muito mais, eles acabam sendo mais específicos. A escolha desse agente exige considerar persistência, o alvo, formulação e estratégia de manejo. Novamente, quem vai direcionar isso é a equipe de pesquisa dentro da indústria, que vai acabar gerando uma solução específica para cada caso. A importância da linhagem é fundamental, né? Então, a eficiência de um bioinseticida depende basicamente da linhagem desse micro-organismo, não só da espécie, ou seja, das próprias variabilidades intraespecíficas. Diferentes cepas do BT podem produzir combinações distintas de toxina CRA e CIT, além de outros fatores de virulência. As fontes de isolamento incluem solo, insetos e materiais associados a organismos geneticamente modificados. Então a gente vai buscar no meio ambiente fazer a prospecção desses próprios micro-organismos. Depois desse isolamento, cada cepa precisa ser caracterizada quanto à adaptação, o processo fermentativo, estabilidade, capacidade de esporulação, produção de complexos tóxicos. É muito importante, porque não adianta nada uma cepa crescer muito bem num processo industrial e acabar gerando um produto atóxico. Ou então crescer muito mal e ser extremamente virulenta e tóxica. Então uma cepa ela pode crescer bem e ser atóxica para a praga de interesse. Então a seleção de linhagem e os ensaios que a gente vai fazer para verificar a compatibilidade do produto que nós estamos produzindo com o organismo-alvo, né, com o inseto-alvo, são etapas centrais do desenvolvimento de um produto biotecnológico como esse. A produção industrial ela não começa no bioreator em grande escala, né? Você tem essa impressão, né? Você coloca tudo lá numa panelona gigante e você de repente começa a produzir um monte de micro-organismo. E na verdade, né, primeiramente a gente vai fazer essa seleção das fontes de inóculos, e em seguida a gente vai isolar essa linhagem e passar por alguns bioensaios para confirmar se realmente o que a gente isolou tem atividade contra o inseto-alvo. E também vamos realizar alguns testes de pureza em paralelo, para a gente conseguir descartar contaminantes, tanto químicos como biológicos, principalmente os biológicos, para que não haja competição entre várias espécies de micro-organismos com um micro-organismo que a gente vai crescer dentro do fermentador. Depois, então, vem os cultivos em pequena escala. Então, a gente pega esse micro-organismo aí e vai fazer um cultivo em bioreatores de 1 a 5 litros.
E a gente vai avaliar aí o crescimento, formação de esporo e a produção de toxinas. Se os resultados forem adequados, a gente aumenta a escala desse processo para de cerca de 10 a 20 litros. E, mais uma vez, monitorando se essa cepa continua adequada para a finalidade dela. Né? E só então que a gente vai partir para um reator em escala industrial. Em cada etapa, os parâmetros de controle são o pH, temperatura, aeração, agitação e a composição nutricional. A gente não foge disso, né? Vamos sempre controlar nutrição e meio ambiente daqueles micro-organismos para gerar um ambiente e uma dieta adequada para que esse micro-organismo consiga produzir o metabólito de interesse, no caso, o cristal. Os bioensaios, né, são ensaios que a gente faz para verificar se a cultura está estável. Né? Então são controles de qualidade biológica, no final das contas. Verificam se a linhagem que a gente selecionou tem um crescimento adequado, se elas conseguem atingir concentrações celulares que são interessantes para o produto final, a capacidade de formar esporo, a patogenicidade e a especificidade contra a praga-alvo. Uma cultura pode parecer boa em laboratório, muito bom em laboratório, e aí quando você vai fazer o ensaio, você percebe que ela perde virulência, ou seja, capacidade de infectar o organismo-alvo. Ou então produzir muito poucos cristais ativos. Quando esse inóculo ele perde desempenho, mas ele já teve desempenho no passado, pode ser necessário uma etapa de reativação, passando esse inóculo novamente pelo inseto-alvo até que ele recupere as características que são associadas à patogenicidade. Depois a cultura deve voltar para os testes de pureza e estabilidade. Assim, o bioensaio conecta o cultivo microbiano com a atividade inseticida. E testando sempre se o produto realmente é funcional. É interessante isso porque existe aquela prática, né? Você de repente acha uma cepa de BT que é muito interessante para o seu caso, né? Ela ataca a praga que você quer. Aí você pega, então deixa eu fazer o seguinte, eu vou ficar replicando ela e vou utilizar essa própria cepa para fazer futuros lotes, né? E isso não funciona bem assim, porque você tem um mecanismo evolutivo aí. A partir do momento que a cepa está crescendo muito bem num reator, se perde aquela informação ou ela fica um pouco complicada do ponto de vista, olha, eu não preciso mais infectar larvas para continuar crescendo. Então, o que acontece? Como a gente falou, né, evolução acontece para micro-organismo numa velocidade muito rápida por causa da taxa de multiplicação e por causa também que as bactérias têm poucas ferramentas de reparar o próprio DNA. Então, o que acontece? Esses micro-organismos eles acabam perdendo a habilidade, né, a funcionalidade dele em infectar os insetos. Porque ele não depende mais do inseto para sobreviver. Aí o que se faz? Existe uma reativação, que é você pegar novamente os insetos, reinocular esse inseto até que se adquira uma concentração de micro-organismos suficientes capazes de novamente gerar a doença. E a partir daí se vai novamente para o ciclo produtivo. Ou seja, você vai pegar essa cepa reativada, colocar ela em reatores pequenos, fazer os bioensaios, verificar se há contaminação, eliminar a contaminação e ir aumentando a escala gradativamente até você chegar na produção industrial. Essa questão de você aumentar a escala ela é fundamental, porque você não vai pegar uma coisa que você não sabe o resultado e colocar ela num reator enorme, né, para produzir aí 200, 300, 400 quilos de produto, não sabendo se esse produto de fato é eficiente. O processo fermentativo, esses testes de pureza visam, né, detectar contaminantes, né, que possam desativar esse cristal, diminuição da própria atividade do microbiana, sensibilidade a bacteriófagos, isso é fundamental. Bacteriófagos são vírus que atacam especificamente bactérias. Então o que acontece? Se o seu processo
produz bactérias, a presença de bacteriófagos específicos para aquela cepa que você está utilizando vai ser fatal. Você vai acabar matando todo mundo que você está produzindo, né? Então isso é muito importante do ponto de vista tecnológico, né? O processo todo então tem que ser ascético, então é importante fazer a esterilização de todos os equipamentos, né, de tudo que você vai utilizar para fazer essa produção. E o ganho de escala, mais uma vez, importante, né? De 1 litro você passa para 10 litros, para 50 litros, para depois você fazer aí em escalas de 10 mil litros ou ainda maiores. Então esse aumento de escala é muito importante para você conseguir, durante o processo de aumento de escala, conseguir interromper o processo produtivo na presença de qualquer anomalia e não deixar essa anomalia ir para uma produção realmente grande, o que vai gerar um prejuízo muito maior. A fermentação do BT, a cultura muda fisiologicamente ao longo do processo. Os micro-organismos evoluem rápido, a gente já falou, né? Então, no início, o meio de cultura e o inóculo pré-fermentado, eles favorecem o crescimento vegetativo e o aumento de biomassa. Com o consumo dos nutrientes, especialmente carbono e nitrogênio, a cultura entra em limitação, né? Vai gerar um estresse abiótico, e aí vai iniciar uma etapa de esporulação. Nessa fase final é onde se predominam os esporos e os cristais proteicos, que na verdade é o produto final de interesse. Depois dessa fermentação, o material precisa ser padronizado quanto à concentração e atividade biológica, né? Um lote não pode sair diferente do outro. Então, existe um processo de, vamos separar os micro-organismos dos cristais e eles têm que ter mais ou menos o mesmo tipo de ação, né? O produto tem que ser uniforme. E então ele é formulado e apresentado de uma maneira adequada à aplicação em campo, e depois ele é comercializado. O ponto importante aqui é que essa transição entre crescimento vegetativo e esporulação é muito importante para você que tenha de fato um produto que tenha a ação inseticida desejada. Aqui a gente vê um exemplo, né, de um dos monitoramentos de um processo, né? É uma fermentação que durou 21 horas, né? Foi alimentado com glicose. Até as 6, 7 primeiras horas de processo é notável o crescimento das células vegetativas. Vejam que não há crescimentos de esporos até essa fase. A fase lag que aconteceu aqui, ela foi muito curta, na verdade eu nem considero que ela aconteceu, né? Então já se iniciou um crescimento exponencial, seguido aqui a partir do momento que a glicose como fonte de carbono ela acabou sendo limitando esse crescimento, as células vegetativas elas acabaram entrando na fase de estabilidade. Com 14 horas de ensaio, já sem glicose nenhuma para ser consumida, as células vegetativas em fase de estabilidade encontraram uma situação de estresse abiótico, tanto é que a população começou a cair um pouco, que é justamente quando a gente começou a perceber que explodiu a quantidade de esporos nesse ensaio, né? Então passamos aí de 0 esporos, né, a 14 horas para de repente termos aí por volta de 1 bilhão e 600 milhões de esporos por ml. Então uma concentração altíssima de esporos. Né? Isso é importante, a gente não viu o fermentador ainda, isso daqui é um fermentador, né, que nada mais é do que um vaso que proporciona para qualquer tipo de bioprocesso condições ambientais, né? A gente fala de temperatura, pH, aeração, por exemplo, e também nutricionais, a gente vai alimentar um meio de cultura adequado para que haja o crescimento controlado de micro-organismos ou produção de alguns metabólitos importantes, utilizando micro-organismos como biocatalisadores, né? Normalmente, né, se utiliza uma estratégia de fermentação submersa descontínua, né? Ou então conhecida como bateladas, que a gente conduz em meio líquido com adição inicial de meio e inóculo. Então a gente vai pegar o inóculo, né, que são aqueles micro-organismos lá que a gente cresceu, e vai adicionar com meio nutriente, sem nenhum tipo de alimentação contínua durante o ciclo. No caso do BT, que é um organismo aeróbio, então o fornecimento de oxigênio é fundamental.
o ar precisa ser transferido para o caldo e chegar às células, o que depende de agitação, sistema de aeração, a própria viscosidade do meio líquido, espuma, geometria do bioreator e a concentração celular. O carbono ele pode entrar como amido, como destrose, e o nitrogênio ele vai sustentar o crescimento e a síntese de componentes celulares, principalmente os componentes proteicos. Então o processo deve primeiro favorecer o crescimento de biomassa para depois então permitir limitação nutricional suficiente que induza a formação de esporos e consequentemente a formação dos cristais, que nem a gente viu no gráfico no slide passado. Aqui a gente está apresentando como funciona, né, o processo industrial. Então nós temos dois reatores, né, um reator onde acontece o crescimento vegetativo e um reator onde ocorre a etapa esporulativa, ou seja, a produção dos esporos, consequentemente dos cristais. Né? Esses reatores eles são fortemente dependentes de sistemas de controle e automação para garantir não somente a condição ascética ao inocular, né, e manter essa condição que só tenha lá micro-organismos, e também garantir que todas as variáveis ambientais e nutricionais sejam sempre ótimas durante o próprio tempo de fermentação. Lembrando que esse reator aqui ele acontece, na maior parte das vezes, num processo em batelada, ou seja, um processo descontínuo. Os parâmetros de processo eles sempre precisam ser avaliados em conjunto. Os carboidratos simples, por exemplo, eles aceleram muito o crescimento, mas eles podem acidificar o meio por meio da formação de metabólitos ácidos. E aí, se o pH cair demais, pode haver inibição e necessidade de neutralização. Fontes de nitrogênio estimulam a síntese de proteína, consequentemente induzem ao crescimento da biomassa, mas também podem gerar compostos alcalinos e acabar elevando o pH. Aqui a gente tem uma lógica de controle de automação, onde todas essas variáveis são monitoradas continuamente durante o próprio processo descontínuo e possibilita intervenções pontuais para você corrigir problemas de parâmetros fora de controle assim que eles acontecem. Então, é muito importante esse tipo de controle para que você consiga produzir sempre o produto da melhor maneira possível e também da maneira mais uniforme possível. Né? No caso do Bacillus thuringiensis, existe um grande desafio em equilibrar o crescimento, a variação do pH no processo e a necessidade de oxigênio, de maneira a você maximizar a produção dos esporos e dos cristais, e, consequentemente, o que mais importante, a atividade inseticida. Os parâmetros de processo que a gente geralmente presta bastante atenção são as fontes de nitrogênio, né, que podem ser sais de amônio, água de maceração de milho ou farinha de soja. O nitrogênio ele é essencial para a síntese de proteína, de enzima, de ácido nucleico e de um monte de componente celular. Em meio para a produção de bioinseticida, a gente pode utilizar assim as formas inorgânicas ou então essas formas orgânicas, né, como água de maceração do milho. Né? Os sais de amônio eles são muito facilmente assimiláveis, eles são muito solúveis, mas eles podem influenciar o pH de uma maneira mais contundente. A água de maceração de milho, por sua vez, ela fornece aminoácidos, peptídeos, vitaminas e outros fatores de crescimento. E tem um interesse econômico, porque a água de maceração de milho é um subproduto do processo. A farinha de soja também oferece o nitrogênio orgânico e alguns nutrientes adicionais, além do só o nitrogênio. Né? Então, mas a melhor fonte depende da linhagem, de como essa linhagem esporula e de como ela produz esses cristais. E também, no final, o custo do processo. Então, por isso que a atividade de pesquisa, nesse tipo de desenvolvimento, ela é muito importante. Então, continuamente, você precisa ter uma pesquisa sobre qual que é o melhor meio, qual que é a melhor linhagem, como a gente vai fazer para esporular mais, como elas conseguem se reproduzir no processo industrial. Às vezes, essas coisas até mudam
com o tempo, né? Com o passar, com o desenvolvimento tecnológico, você vai assim, ó, vamos precisar trocar a fonte de carbono, vamos precisar trocar a fonte de nitrogênio para melhorar ainda mais ou para recuperar uma atividade perdida de uma cepa infectiva. Então é muito importante esse processo, esse estudo contínuo. Esse estudo contínuo, traçando um paralelo lá atrás, ele não é visto dessa maneira num pesticida químico. O pesticida químico ele tem a molécula, tem a forma de ação da molécula e você simplesmente aplica. E sempre vai ser a mesma molécula. Pode haver alguma pesquisa no sentido de você melhorar a molécula ou então melhorar o processo industrial de produção daquela molécula. Mas ele é muito mais pontual do que no caso de bioinseticidas, que tem que ser um processo de pesquisa quase que contínuo. Em escala industrial, o meio de cultura precisa ser eficiente, barato e compatível com a produção do princípio ativo. Então, subprodutos industriais e resíduos agrícolas acabam podendo fornecer carbono, nitrogênio e minerais, bem como alguns fatores de crescimento. Aí a gente pensa em vitaminas, né? E isso reduz custo, né? Porque afinal de contas, quando você faz um ensaio em bancada de laboratório, é muito fácil você utilizar um reagente super puro e muito caro para você fazer sua fermentação. Em meio industrial, quando você tem, a gente falou aqui de fermentadores de 10 mil litros, né? Acaba sendo proibitivo a utilização desse tipo de insumo. Mas alguns exemplos que são interessantes o melaço, resíduo amiláceo, farelo, torta vegetal, água de maceração de milho. Então, o uso desses insumos também, por outro lado, exige controle, porque esses insumos eles não vêm isentos de contaminação e a composição deles é muito variável. Então você pode ter aí inibidor, tanto do ponto de vista químico como do ponto de vista de inibição biológica. E acaba imprimindo também diferença entre os lotes de produto. Isso afeta o processo, não só o processo, mas também afeta a qualidade do produto final. Então aquela padronização do produto acaba sendo muito prejudicada por conta dessa variabilidade da própria matéria-prima. A toxicidade final do bioinseticida acaba dependendo muito desse meio, porque a nutrição altera o crescimento, consequentemente os processos de esporulação e formação de cristal. E o perfil dessas toxinas, né? Porque você pode ter até muita formação de cristal, muita formação de toxina, inclusive ativa, mas não de repente para a sua praga-alvo. Então, o crescimento celular deve ser sempre acompanhado por bioensaios. Sempre. Isso vai ser uma constante nessa indústria. Né? Essa verificação de como está a sua linhagem de Bacillus thuringiensis. Né? O pH é um dos fatores ambientais que mais influenciam o crescimento e a atividade enzimática. A faixa de 5.4 a 8.4 é um intervalo de operação adequado, né? É possível você obter isso em escala industrial, mas não é uma condição ótima universal. Mais uma vez, vai ter que ser feito estudo para ver como cada linhagem vai responder ao pH específico. Né? O pH ele pode ser corrigido por ácido, base ou por soluções tampão. Mas também pode resultar do próprio balanço metabólico do meio. Como assim? Se você coloca, como a gente já comentou, se você colocar um carboidrato de fácil degradabilidade, como por exemplo a glicose, você vai ter um salto nos ácidos formados e isso vai fazer com que o pH caia. Se você colocar muito nitrogênio de fácil assimilação também, principalmente de fonte inorgânica, isso vai acabar subindo o pH. Por causa dos produtos do metabolismo microbiano e não por causa do insumo que se utilizou propriamente dito. Como eu disse, essas fontes de carbono mais simples elas tendem a acidificar, como algumas fontes de nitrogênio podem alcalinizar. A aeração também interfere no metabolismo respiratório e no perfil de metabólitos. Então, o que acontece? Você tem um jogo entre fonte de carbono, fonte de nitrogênio e a própria aeração, e mantendo o pH sempre muito próximo do pH ideal para aquele processo.
Então ele tem que ser interpretado junto com a fonte de carbono, de nitrogênio, oxigênio e também o estado fisiológico da própria cultura. O efeito do meio é fundamental, né? Aqui a gente tem no gráfico, né, o que acontece com diversos tipos de meio, né? Então a gente tem aqui 3 ou 4 meios diferentes, né? Esse IPM, que é o extrato de levedura mais farinha de milho. Aí nós temos o IPM mais o acetato de cálcio, que é muito importante para você estruturar o esporo, né? E esse meio HM, que é extrato de levedura hidrolisado mais amido. O que a gente vê aqui? A gente está comparando o crescimento dessas culturas com a formação de esporos, né? Então, um mesmo organismo vai se comportar de maneira diferente com relação a crescimento e formação de esporo. A gente pode ver aqui, por exemplo, o meio HM, ele é rapidamente consumido lá com 8 horas de ensaio e a partir de 18 horas de ensaio você começa a ter a produção de cristais com esse meio. No entanto, ela não chega em valores máximos, como por exemplo a produção de esporos do meio AM. Isso se dá para uma cepa específica. Não necessariamente todas as cepas vão responder desse jeito. Na verdade, dificilmente as cepas respondem da mesma maneira. Então, o que a gente tem aqui? O consumo de amido indica que o uso da fonte de carbono e transição do crescimento vegetativo para a alimentação nutricional. Acabou o meio, né? Aqui a gente utilizando amido como fonte de carbono. Acabou a fonte de carbono, logo entra o estresse abiótico, né? Então a formação de esporos e depois, consequentemente, a formação de cristais, né? Então a gente tem essa separação muito clara nesse gráfico, né? onde o último processo aqui comparado acaba com mais ou menos 15 horas de processo e só a partir daí que se começam a formar os esporos dos cristais, né? Aqui a tabela mostra, né, ela reforça que a composição do meio afeta a quantidade e a qualidade desse produto, né? Os meios HM, AM e YPM, eles diferem na produção de esporos, concentração de cristais e morfologia desses cristais. Ou seja, a morfologia também é importante porque ela está relacionada à própria estrutura daquele cristal. E a atividade específica como inseticida. Neste caso aqui, o AM apresenta maiores volumes de cristais e mais alta atividade, enquanto o YPM mostra maior concentração de cristais. No entanto, mais esporos ou mais cristais não significam automaticamente maior eficácia por unidade de massa, porque a toxicidade depende da composição dessas toxinas e a interação com o inseto-alvo. Então a escolha do meio deve combinar tanto dados físico-químicos, morfológicos e os bioensaios. Não foge do bioensaio, não foge de você ir lá verificar se está acontecendo a infecção de fato e você está conseguindo controlar a praga que você quer controlar. Então, vejam bem, olha só a quantidade de variáveis que devem ser analisadas para a gente conseguir produzir esse bioinseticida em escala industrial. Outro fator ambiental importante é a temperatura. A temperatura também afeta diretamente o crescimento de microbiano, né? E aqui a gente está mostrando um estudo onde varia a temperatura de 26 até 37 graus e compara aí a produção de esporos e também a atividade desses esporos, né? No caso aqui, o organismo de referência que foi utilizado foi esse Elliott viscerens, né, que é a lagarta da maçã. Então a temperatura, como ela afeta diretamente o crescimento, é um dos maiores fatores de controle de crescimento de micro-organismo. A gente pode ver que temperaturas mais altas, né, reduz o número de esporo e também reduz a atividade. E mesmo que favoreça crescimento rápido, veja bem, às vezes é um pouco antagônico você falar de crescimento e formação de esporo, porque o crescimento se acontece em condições ideais e formação de esporo e formação de cristal e consequentemente atividade acontece justamente em estresse abiótico. Então, as melhores atividades elas aparecem em temperaturas intermediárias, de 26 até 30 graus Celsius.
indicando que a temperatura ótima para crescimento não coincide com a temperatura ótima para a produção do princípio ativo. Mais uma razão de você ter essa fermentação acontecendo em dois vasos diferentes, em dois bioreatores diferentes em série. Fica muito mais fácil você controlar a temperatura em dois equipamentos em série do que você simplesmente ter variação de temperatura no mesmo equipamento. Nesse caso aqui, a gente está medindo com relação ao inseto-alvo, né, que nem a gente falou, a lagarta da maçã. Então é importantíssimo, né, que se leve em conta esse bioensaio. Então, a atividade aí nasce do bioensaio. A gente pode ver que a maior atividade acontece justamente quando a temperatura está mais baixa, consequentemente maior estresse abiótico. Outra coisa que também gera efeito na produção desses micro-organismos é o aumento de escala. O aumento de escala ele modifica o comportamento da fermentação. Né? A gente passar de um reator de 1 litro para 20 litros, a gente não só aumenta o volume, né? A gente muda a mistura, a gente muda como se dá a transferência de oxigênio, muda como acontece a dissipação de calor. A gente acaba gerando gradientes de nutriente e a eficiência da própria geração. Por quê? Porque quanto maior o reator, mais difícil é você manter esse reator homogêneo. Então acaba o quê? Você tendo separações e gradientes de nutrientes. Regiões desses reatores acabam tendo diferentes comportamentos durante o processo. Né? Aqui a gente pode ver que o fermentador de 20 litros consome glicose muito mais rapidamente, o que mostra claramente que há uma alteração de cinética no processo. Ou seja, essa diferença ela pode antecipar uma limitação nutricional, alterar o início da esporulação e modificar a forma como esses cristais são produzidos. No caso do Bacillus thuringiensis, esse scale-up, esse aumento de escala, precisa ser validado experimentalmente sempre com ajustes de agitação, aeração, pH, temperatura, tempo de cultivo e transferência de oxigênio. Ou seja, você vai mexer novamente nas variáveis de processo, de maneira a você conseguir manter a produtividade do teu processo. Isso se dá também por causa de que você está fazendo bioensaios, que está te mostrando o que você deve, quais são as variáveis de processo que você deve interferir, mas também depende muito do conhecimento da própria equipe que opera esse processo. Então existe uma questão aí de profissionais qualificados para você conseguir fazer esse escalonamento da melhor maneira possível, e isso requer às vezes um arcabouço de conhecimento que só acaba se formando com a própria experiência dos operadores. Isso é uma coisa muito comum na indústria e é uma coisa que deve ser levada sempre em consideração, né? Acaba caindo num pouquinho de subjetividade, mas é fundamental que os operadores conheçam muito bem o processo que eles estão fazendo, né? O perfil de pH também muda com a escala, né? Em ambos os fermentadores, né, a gente tem mais uma vez um fermentador de 20 litros para um fermentador de 1 litro. Né? O pH tende a cair muito mais rápido no início de ambos os fermentadores, mas essa queda acontece em velocidades diferentes. Isso por causa da questão da formação de metabólitos ácidos assim que se consome os substratos, né, as fontes de carbono mais biodegradáveis. Num sistema de 20 litros a queda é mais intensa e seguida por uma elevação mais acentuada, possivelmente associada ao consumo de compostos nitrogenados ou mudanças metabólicas por causa da diferenças de oxigenação, né? A gente tem mais uma vez a transferência de massa interferindo cada vez mais quando se aumenta a escala de um processo. No fermentador de 1 litro a variação é mais lenta. A comparação entre os dois processos, a gente consegue enxergar aqui que não é só uma propriedade do meio, ela reflete fisiologia da cultura e condições físicas do bioreator, até geometria. O controle de pH, então, ele deve ser reavaliado em cada escala. Geralmente se faz o controle de pH por controle de automação mesmo. Você coloca um sensor de pH dentro do reator. Esse sensor ele mostra quando o pH está fugindo
do pH ótimo que foi definido lá nos ensaios, e ele já entra com ou ácido ou base ou com qualquer tipo de agente tamponante para prevenir que esse pH ele saia de controle. É importantíssimo falar sobre pH, porque lembrando que pH é uma escala logarítmica. Então o que acontece é que qualquer variaçãozinha na concentração de ácidos ou de bases colocadas dentro do meio acaba impactando muito fortemente no valor do pH. Então é uma variável muito importante e muito sensível de controle. Aqui a gente vê que é a etapa final, onde são separadas as toxinas, né? Então nós obtemos lá, depois da fermentação, um mosto integral filtrado, ou seja, uma mistura do próprio micro-organismo com um meio que não foi que foi digerido. Ou seja, um monte de metabólitos secundários que não são interessantes. Eles passam normalmente por uma coluna de carvão ativo que vai remover parte desses compostos. Vão ser refrigerados para manter isso numa condição com uma boa vida de prateleira. Vão ser centrifugados para separar, para concentrar melhor, né, na verdade, concentrar melhor os micro-organismos no produto final. E por fim passar por uma coluna de troca iônica para eliminar íons que possam interferir na aplicação final desse produto. Bom, é isso que a gente tinha para falar sobre Bacillus thuringiensis, né? Sobre como esse processo ele se dá industrialmente, né? E a importância desse bioinseticida. Os bioinseticidas, de uma maneira geral, eles representam uma aplicação central na microbiologia da microbiologia na agricultura. A utilização de micro-organismos ou estruturas microbianas, ou mesmo as toxinas microbianas, para controlar qualquer tipo de ser vivo indesejável é uma forma mais seletiva e compatível com o manejo integrado, principalmente pensando no impacto ambiental. No caso do Bacillus thuringiensis, ele foi utilizado como exemplo porque ele reúne todo o conhecimento genético, fisiológico e industrial que a gente vem construindo durante a disciplina. Então a eficiência da utilização desse Bacillus thuringiensis depende da linhagem, do perfil de toxina, da especificidade contra a praga, da esporulação, da capacidade de esporulação, consequentemente da formação de cristais e da composição dos meios. Então, existe uma miríade, um monte de variáveis importantes que são levadas em conta no processo de produção do Bacillus thuringiensis, para que você tenha, no final das contas, um produto que tenha uma aplicação bem sucedida na sua cultura agrícola. E então o importante que se fique aqui é que produzir um bioinseticida não é simplesmente cultivar um micro-organismo ou então produzir uma molécula industrialmente por algum processo já muito bem conhecido, mas e sim controlar um processo biológico e tecnológico com todas as sensibilidades que esse processo tem e tomando muito cuidado com todas as variáveis que possam interferir na qualidade final do produto. Pessoal, essa mensagem da aula. Até a próxima.